Bom dia, filha e filho amados do Senhor. Hoje não é apenas mais um dia, hoje é uma oportunidade divina para você ouvir a voz de Deus de forma clara. Então respire, sinta a presença dele entrando junto com o ar que enche seus pulmões. Escute, até o silêncio carrega a resposta que o céu preparou para você. E eu te digo, não foi à toa que você clicou neste vídeo. Deus marcou este encontro porque deseja revelar algo profundo e poderoso ao seu coração agora. Então fique até o fim desta oração, porque há uma chave espiritual que será liberada para a sua vida hoje. Antes de tudo, deixa eu te perguntar algo que talvez você nunca tenha tido coragem de dizer em voz alta. Quantas vezes você já clamou em oração, com toda a força da sua alma, e mesmo assim pareceu que o céu ficou fechado? Você já teve a sensação de estar falando sozinho, como se suas palavras batessem no teto e voltassem de novo para você? Já sentiu esse silêncio pesado que parece gritar mais alto do que sua própria voz? Talvez você tenha passado noites inteiras, acordado, olhando para o teto perguntando a Deus: Senhor, será que o Senhor ainda me ouve? Essa dor é real. É como acordar com o coração apertado e sentir que o peso do dia já está maior que as suas forças. Você se esforça, planeja, acredita, mas de repente tudo desmorona. O emprego que você achava que era a resposta de Deus não deu certo. A amizade que parecia bênção se transformou em ferida. O sonho que parecia estar ao alcance simplesmente desapareceu. E no meio de tudo isso, a oração continua sendo feita, mas a resposta parece nunca vir. É nesse ponto de fraqueza que o inimigo sussurra: Deus se esqueceu de você. Só que essa é a maior mentira. Porque a palavra nos lembra em Colossenses 3:2: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que significa isso? Significa que, enquanto você olha para as circunstâncias, você vê o silêncio, mas quando você levanta os olhos para as coisas do alto, você percebe que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas muitas vezes é estratégia. Ele está alinhando tudo no invisível, enquanto você clama. Pensa comigo, a sua alma é como uma janela. Quando ela está fechada, o quarto fica abafado, escuro, sem ar. Mas no instante em que você a abre, a luz entra, o vento sopra, a atmosfera se transforma. Assim é quando você decide clamar com fé. O reino de Deus atravessa as paredes da sua aflição e muda completamente o ambiente da sua vida. E talvez você esteja aí se perguntando: mas por que eu continuo esperando? Eu quero que você saiba, cada lágrima que escorreu, cada oração que você fez no segredo do seu quarto, cada suspiro cansado foi registrado diante do trono de Deus. O céu não está em silêncio. Ele está preparando o cenário para a manifestação. Então, antes de seguirmos, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Esse clamor que você tem feito não vai voltar vazio. O reino de Deus está pronto para se manifestar quando você decide crer que a voz da fé é mais alta que a voz da dúvida. E agora, eu quero te pedir algo que vai além de um gesto simples. Já se inscreva nessa corrente profética e curta este vídeo. Compartilhe com alguém que você ama. Seja um canal de bênção na vida de outro coração. Quando você faz isso, você não está apenas apertando um botão. Você está ativando no mundo físico aquilo que já foi liberado no espiritual. Você está se tornando ponte de milagre para alguém que talvez hoje esteja pensando em desistir. Se prepare, pois ó que Deus irá falar contigo. Hoje vai abalar suas estruturas. Eu vou te mostrar porque muitas vezes sentimos que Deus se cala, e como esse silêncio pode estar carregando exatamente a chave da manifestação do reino na sua vida. Talvez você já tenha percebido que o silêncio de Deus incomoda mais do que um não, porque quando ele diz não, pelo menos você sabe qual é a resposta. Mas quando parece que ele não diz nada, é aí que a alma se perde no labirinto da dúvida. É como caminhar em um corredor longo, com portas de ambos os lados, mas nenhuma se abre. Você tenta 1, 2, 3 vezes, e todas permanecem fechadas. A sensação é de que você está sozinho, sem saída,
e sem direção. Já sentiu isso? Aquele momento em que a oração não passa de um sussurro engasgado, porque até as palavras parecem cansadas. Quando você olha para dentro de si e vê um coração esgotado de tanto esperar, de tanto tentar manter a fé, muitas vezes é exatamente aí que a mente começa a acreditar na mentira de que Deus não se importa. Mas deixa eu te revelar uma verdade espiritual. O silêncio de Deus não é descaso, é preparação. É como uma orquestra antes de um grande concerto. Quem está de fora só vê os músicos afinando os instrumentos, aquele barulho sem harmonia, sem melodia, até desconfortável de ouvir. Mas o maestro sabe, cada afinação faz parte de algo maior. No momento certo, todos se unem, e a música que parecia confusa se transforma em sinfonia perfeita. Assim é a sua vida nas mãos de Deus. O que agora parece bagunçado e desconectado é apenas o ensaio de algo grandioso que vai se manifestar quando o reino entrar em cena. É nesse ponto que Colossenses 3:2 nos confronta. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque quem olha apenas para a afinação, desiste. Mas quem mantém os olhos no maestro, sabe que a música vai começar. Minha irmã, meu irmão, eu sei que a espera cansa. Sei que há momentos em que o coração parece murchar como uma flor esquecida no deserto. Mas também sei que a palavra diz que os que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Salmo 126:5. Então, se você tem chorado, saiba, sua lágrima é a semente que está regando o milagre que ainda não brotou. E agora eu quero te convidar a validar essa verdade no seu espírito. Escreva aqui nos comentários: eu confio no Maestro do céu, mesmo quando não entendo a melodia. Essa declaração não é só um comentário, é um ato profético. É você dizendo ao mundo espiritual: eu não caminho pela vista, eu caminho pela fé. Vamos ser sinceros, o momento mais difícil da fé não é quando estamos esperando, é quando estamos quase desistindo, porque é nesse ponto que a dor lateja mais fundo, que a esperança parece se apagar e que a alma começa a gritar: será que vale a pena continuar orando? Talvez você conheça essa sensação. É como caminhar no meio de uma ponte coberta pela neblina. Você anda, mas não consegue enxergar o fim. Seus pés estão cansados, seus joelhos tremem e o medo começa a sussurrar. E se essa ponte não levar a lugar nenhum? E se tudo isso for em vão? É nessa hora que muitos desistem, mas é também nessa hora que o reino de Deus está prestes a se manifestar. Sabe por quê? Porque quando você chega ao limite da sua força, é aí que a força de Deus se aperfeiçoa em você. É no momento em que suas mãos não conseguem mais segurar, que a mão dele aparece para sustentar. É quando o coração já não vê saída, que o céu abre uma porta invisível. E é aqui que Colossenses 3:2 brilha como um farol. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque quando você olha apenas para a neblina, o desespero te paralisa. Mas quando você ergue os olhos, você percebe que há uma luz que nunca deixou de brilhar, mesmo que encoberta pelas nuvens. Pensa comigo. Já tentou acender uma vela em meio ao vento? É quase impossível. O vento sopra e apaga. Mas se você protege a chama com as mãos, ela continua firme, mesmo pequena. Assim é sua fé. Pequena, talvez frágil, mas protegida pelo próprio Deus. O vento da dúvida pode até soprar, mas não consegue apagar aquilo que o Senhor decidiu manter aceso. Minha irmã, meu irmão, eu quero que você sinta isso agora. Sua dor não é sinal de abandono, mas de transição. Você não está parado no meio da ponte. Você está no exato ponto onde o reino está prestes a se revelar. E quando ele se revela, a neblina se dissipa, a luz se expande, e aquilo que parecia distante se torna realidade diante dos seus olhos. Então, eu preciso que você faça algo agora. Continue comigo até o próximo bloco, porque lá eu vou te mostrar como transformar essa dor em ponto de encontro com Deus e como preparar o seu coração para entrar em uma oração profunda que vai alinhar sua alma com o reino. Não saia, não perca.
O que vem a seguir pode ser exatamente o que você estava esperando há tanto tempo. Talvez agora você esteja pensando: mas como eu posso confiar se já tentei tantas vezes e falhei? Como acreditar de novo se o coração está cansado de esperar? Eu sei. Essa é a ferida mais profunda. A de quem tentou segurar o controle da própria vida e viu tudo escorregar pelos dedos. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais forte você aperta, mais rápido ela escorre. Assim também são os nossos planos quando queremos comandar tudo no nosso tempo. Nós nos cansamos, nos frustramos e muitas vezes perdemos até a paz. Mas quando decidimos abrir as mãos e deixar que Deus conduza, descobrimos que a água não se perde. Ela simplesmente volta para a fonte. E sabe o que é mais poderoso nisso? O reino só se manifesta onde há rendição. O clamor com fé não é um grito desesperado, mas um suspiro entregue. Senhor, eu não sei, mas eu confio. Porque fé não é ter todas as respostas. Fé é descansar em quem já as tem. Colossenses 3:2 nos lembra: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso significa que o reino não se revela onde há ansiedade, mas onde há confiança. Não se manifesta no coração que exige explicações, mas no coração que se rende. Então deixa eu te contar algo que o Espírito me trouxe agora. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. O mesmo Deus que move céus e terra está movendo o seu coração neste instante. Ele sabe o peso que você carrega. Ele conhece cada lágrima que você escondeu até de si mesmo. E Ele te trouxe aqui porque hoje o reino quer se manifestar de forma sobrenatural sobre a sua vida. Mas antes de entrarmos nesse momento de oração profunda, eu quero te pedir algo muito especial. Se esse vídeo já tocou sua alma, seja recíproco com aquilo que o céu está fazendo. Compartilhe este conteúdo, envie para alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal. Isso não é apenas engajamento humano, é multiplicação espiritual. Quando você faz isso, você está liberando sementes de esperança que podem florescer em corações que hoje estão no limite. Agora, fecha os olhos por um instante e respira fundo. Imagine-se diante do trono de Deus. Visualize cada peso sendo tirado dos seus ombros, cada medo sendo colocado aos pés da cruz, cada dúvida sendo dissolvida pelo sopro do Espírito. Porque no próximo instante vamos juntos entrar no lugar mais sagrado, a oração. Pai amado, Deus de infinita misericórdia e graça, neste amanhecer, nós nos colocamos diante do Teu trono com reverência e coração quebrantado. Não estamos aqui apenas por nós mesmos, mas por cada vida que neste momento se junta a essa oração, carregando no peito um peso que só o Senhor conhece. Senhor, Tu sabes quantas vezes esse coração já clamou e não viu resposta. Quantas madrugadas foram gastas em lágrimas. Quantos dias começaram com a pergunta: será que o Senhor ainda me ouve? Tu sabes das noites em que a mente parecia um campo de batalha, onde a fé lutava contra o desespero e a esperança contra o medo. Deus eterno, nós intercedemos agora por cada filho Teu que está vivendo esse silêncio doloroso. Não permita que esse silêncio seja interpretado como abandono. Mostra, Senhor, que mesmo quando os céus parecem fechados, Tu estás trabalhando nos bastidores, alinhando cada detalhe invisível, preparando o tempo perfeito para a manifestação da Tua vontade. Senhor dos exércitos, nós Te apresentamos essa alma cansada de esperar, esse coração que se sente como alguém perdido em meio à neblina. Sopra agora, Espírito Santo, o vento da Tua presença para clarear o caminho. Mostra que a espera não é castigo, mas lapidação. Que o tempo que parece vazio é, na verdade, o terreno onde a semente do milagre está germinando. Pai, em nome de Jesus, visita hoje o lar dessa pessoa que ora comigo. Toca a mente dela, toca os pensamentos que a sufocam e substitui a ansiedade pela paz que excede todo entendimento. Toma cada lágrima como oração, cada suspiro como louvor e cada silêncio como oferta diante de Ti. Porque sabemos, ó Deus, que quando clamamos com fé, o reino se manifesta, e é isso que Te pedimos.
manifesta hoje o teu reino na vida desta pessoa. Senhor amado, Deus de toda a harmonia, nesta manhã nós levantamos a nossa voz como um coro diante de ti. E ainda que alguns de nós se sintam desafinados pela dor, cansados pela espera e até descrentes do teu cuidado, nós sabemos que tu és o Maestro perfeito, que transforma o caos em sinfonia. Pai, muitos aqui estão olhando para a vida como quem observa um ensaio confuso. Sons dispersos, notas soltas, instrumentos que parecem não se encontrar. E esse cenário gera frustração, porque eles não conseguem enxergar a música completa que o Senhor já escreveu. Por isso intercedemos. Abre os olhos espirituais dessa alma para que ela entenda que o silêncio não é vazio, mas afinação. Que cada aparente desencontro é, na verdade, parte da preparação para o concerto final que só tu podes reger. Espírito Santo, entra agora nesse coração que se sente em desordem. Toma cada lembrança de fracasso, cada oração que pareceu sem resposta, cada porta que permaneceu fechada, e mostra que nada foi em vão. Ensina essa vida a confiar que, no tempo certo, todos os instrumentos vão se alinhar, e a melodia do milagre vai soar. Pai amado, livra essa pessoa da tentação de desistir no meio do ensaio. Dá-lhe força para permanecer no processo, fé para esperar o compasso certo e esperança para acreditar que a tua mão nunca perde o ritmo. Nós declaramos, ainda que o mundo veja confusão, o teu reino está se manifestando como música perfeita. Ainda que agora só se ouça barulho, o concerto celestial já foi ensaiado pelo teu Espírito. E neste dia, Senhor, pedimos que essa alma aprenda a descansar, não no som que ouve agora, mas na certeza de que o Maestro nunca perde a batuta. Pai de amor e fidelidade, nesta hora nos colocamos diante de ti, em intercessão profunda. Muitos que estão orando comigo se sentem como caminhantes em uma ponte coberta pela neblina. Eles dão passos, mas não enxergam o fim. O coração está cansado, os joelhos enfraquecem e a mente insiste em perguntar: será que vale a pena continuar? Senhor, tu sabes quantas vezes essa alma quase desistiu. Quantas vezes ela parou no meio do caminho, com medo de que a ponte não levasse a lugar algum. Mas hoje nós clamamos: renova a fé desse filho, dessa filha. Mostra-lhes que mesmo quando os olhos não veem, os teus olhos já contemplam o destino. Mesmo quando a neblina esconde o horizonte, o teu Espírito é a luz que guia. Espírito Santo, sopra agora confiança no meio da incerteza. Que cada passo dado nessa ponte seja sustentado pelo teu amor. Que a dúvida seja silenciada. Que o medo seja quebrado. Que a esperança floresça como chama protegida pelas tuas mãos. Ainda que a tempestade sopre, ainda que a neblina cerque, a fé será a bússola que conduz até o outro lado. Deus eterno, declaramos que essa travessia não será em vão. O reino se manifesta quando os pés caminham pela fé e não pela vista. Que neste exato momento essa alma perceba que não está sozinha. O Senhor está sobre a ponte. O Senhor sustenta. O Senhor garante a chegada. E assim oramos. Manifesta o teu reino no meio da incerteza. Transforma a neblina em clareza. E faz com que essa vida veja que o fim da ponte já foi preparado pelas tuas mãos. Pai amado, nesta manhã nos rendemos mais uma vez diante de ti. Quantas vezes tentamos segurar a vida com nossas próprias forças, como quem tenta reter água nas mãos. Apertamos com medo de perder, mas quanto mais apertamos, mais rápido ela escorre entre os dedos. Assim têm sido os planos de muitos que oram agora comigo. Escorrem, se desfazem e deixam o coração cansado de tanto tentar. Senhor, hoje intercedemos para que essa alma aprenda a abrir as mãos. Ensina a confiar que nada se perde quando é colocado em tuas mãos. O que parecia escapar está, na verdade, voltando para a fonte. Porque tu és a fonte de toda a provisão, de toda a esperança, de toda a resposta. Espírito Santo, quebra agora as correntes da ansiedade que sufocam a mente. Tira o peso do controle que nunca tivemos, dissolve o medo de não dar conta e planta no coração a certeza de que o teu plano é melhor. Que essa vida entenda. Não é fracasso soltar,
é vitória confiar. Não é derrota render-se, é triunfo entregar. Deus eterno, troca hoje a angústia pelo descanso. Onde havia desespero, coloca paz. Onde havia correria, coloca confiança. Onde havia autossuficiência, coloca dependência do teu espírito. Que cada filho e filha que ora agora receba a coragem de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, manifesta o teu reino no coração rendido. Que a entrega de hoje se torne portal para milagres de amanhã. E que cada vida entenda que não precisa mais lutar sozinha, porque quando abre as mãos, descobre que já estava guardada nas mãos do Criador. Pai querido, Deus de toda a criação, neste momento nos lembramos de que somos barro em tuas mãos. E como barro, tantas vezes resistimos ao toque do oleiro, querendo ser moldados do nosso jeito, no nosso tempo. Mas hoje intercedemos. Senhor, quebra a resistência desse coração cansado e ensina-o a se render ao processo da tua modelagem. Quantas rachaduras existem nessa vida, Senhor. Rachaduras de frustrações, de perdas, de sonhos quebrados. Rachaduras de planos que pareciam tão certos, mas se desfizeram como vaso que caiu ao chão. Mas a tua palavra nos mostra que o Senhor não descarta vasos rachados, pelo contrário. Tu és especialista em restaurar o que parecia sem valor. Espírito Santo, entra agora como água viva sobre esse barro ressecado. Amolece o que estava endurecido, limpa o que estava manchado e coloca novamente essa vida na roda do oleiro. Que cada curva da existência seja moldada conforme a tua perfeita vontade. Pai eterno, não permitas que essa alma tema o processo da roda, o giro constante, o movimento que parece desconfortável. Ensina-a a confiar que cada rotação é necessária para dar forma ao propósito. Que cada detalhe da vida seja trabalhado pelas tuas mãos hábeis, que nunca erram, que nunca falham. Senhor, declaramos que onde havia rachadura haverá restauração, onde havia pedaços haverá recomeço, onde havia perda haverá renovo. O vaso não será jogado fora, será reconstruído para a glória do teu nome. E nesta oração pedimos: manifesta o teu reino na vida que se deixa moldar. Porque o barro sozinho não tem forma, mas nas mãos do oleiro se torna obra-prima. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu declaro profeticamente sobre a sua vida: o tempo da espera está sendo transformado em tempo de manifestação. Aquilo que parecia silêncio é, na verdade, o som do céu organizando o cenário do seu milagre. Você não está esquecido, você está sendo preparado. Eu afirmo pela autoridade da palavra: você não é um vaso quebrado, você é obra-prima em processo de aperfeiçoamento nas mãos do oleiro. Cada dor que você viveu não será desperdício, será matéria-prima para o testemunho que Deus vai levantar através de você. Cada lágrima que caiu será colhida como semente de vitória. Receba esta verdade: você não caminha sozinho na ponte da incerteza, você está sendo conduzido pela mão invisível do Pai. A neblina está se dissipando, e o caminho que parecia oculto está sendo iluminado pela luz do Espírito Santo. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia dúvida, agora há fé inabalável. Em nome de Jesus, eu declaro: a ansiedade não tem mais poder sobre a sua mente. O controle que você não tinha está entregue a Deus, e Ele governa cada detalhe com perfeição. Hoje, o reino de Deus se manifesta na sua vida como paz, como direção e como renovo. Profetizo que você verá portas se abrirem que ninguém poderia abrir. Profetizo que relacionamentos serão restaurados, que sonhos serão alinhados à vontade do Pai, e que você caminhará em novos territórios com ousadia. Profetizo que sua mente está agora sendo elevada às coisas do alto, e que o céu está se movendo ao seu favor. Tome posse desta palavra. O que parecia fim é apenas um recomeço no reino. O que parecia perda é só cenário para uma vitória ainda maior. Hoje você se levanta em fé, revestido de coragem, fortalecido pelo Espírito. Pai amado, ao encerrarmos este momento de oração, sentimos o teu sopro nos envolvendo. Senhor, não oramos em vão.
Cada palavra aqui foi como incenso subindo ao teu trono. Cada lágrima derramada foi como oferta preciosa diante de ti. Espírito Santo, nós cremos que o reino já se manifestou neste instante, trazendo paz ao coração inquieto, descanso à mente cansada e esperança à alma abatida. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que não sairemos desta oração como entramos. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia silêncio, agora há certeza da tua voz. Onde havia medo, agora há confiança. Recebemos, em nome de Jesus, o renovo que vem do alto. E eu declaro sobre a vida de cada pessoa que orou comigo: o reino de Deus se manifestou dentro de você hoje. A paz que o mundo não pode dar agora habita no seu coração. O fardo pesado caiu, e no lugar dele está o jugo suave de Cristo. A ansiedade não domina mais seus pensamentos, porque sua mente está nas coisas do alto. Agora, amado irmão, amada irmã, guarde essa verdade. Você não está sozinho. Deus nunca abandonou você. Hoje Ele reafirma o seu amor e promete conduzir cada passo da sua caminhada. E se essa oração tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Deixe seu comentário e se inscreva neste canal. Seja instrumento de Deus para espalhar esperança, porque aquilo que você recebeu hoje pode transformar a vida de alguém ao seu redor. Receba este abraço espiritual e leve consigo a saudação de Paulo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com o teu espírito hoje e sempre. Amém. Amém. E amém.